Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Good evening, my beloved Como é sisters bom and brothers, estarmos juntos, Today we are desfrutando da mesa do Senhor. together enjoying the Lord's table. Se nós lermos em Atos, capítulo 2, If we take a look at 42, Book of Acts, chapter 2, verse nós 42, veremos o seguinte: we'll see the following. perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, They devoted no themselves to the partir do apostles, pão, teaching e and the nas fellowship, orações. to the breaking of bread and to prayer. Aqui nós vemos que o início da igreja, da vida da igreja, We can see that the beginning of the havia church essas life, 4 colunas. there were these O four ensinamento dos columns. apóstolos, que é a palavra de Deus, The teaching, the apostles' teaching, comunhão com Deus e comunhão com os homens, communion with God and with partir do men, pão, the breaking of the bread, orações. and prayers. Nesse novo começo, And this new beginning, nós precisamos entrar na realidade desses 4 itens. we have to Isso não enter pode into the ser reality of mero these 4 items. conhecimento para nós. Those cannot be Deve only ser o nosso mere dever. knowledge to us. E nós precisamos tocar a realidade desses itens. We need actually to E nessa noite touch or understand the reality of those items. é So falar tonight sobre our o partir do pão. goal is to talk about Nós todos temos the breaking of the o bread. conhecimento do partir do pão. We all know what the Nós sabemos da breaking of importância the bread do is. partir do pão. We know its importance. Mas nessa noite, But nosso tonight, desejo Our desire é que nós possamos penetrar nessa realidade is that we can penetrate into com this algo mais reality amplo, in a more com uma broad way, visão mais ampla with a more with do que a aconteceu broader naquela noite vision of what em que o happened that Senhor night. instituiu a mesa The do same Senhor. night when the Lord Jesus Porque established a questão the Lord's table. é que naquela noite The matter is that em que foi in that same instituída night, a mesa when do the Senhor, when the Lord's table was muitas established, coisas aconteceram. many things happened, E essas muitas coisas que aconteceram and these many things that happened, todo ambiente they compose no a qual a a whole mesa do Senhor environment where the passa Lord's a ter table significado tremendo. has to start to Se have nós olharmos have somente a tremendous o meaning. fato da instituição da mesa do Senhor, If we only see nós teremos desfrute. the fact that Mas se nós of the Lord's conhecermos table, também but if os we outros also fatos know the other facts envolvidos around com aquela noite em Around- que essa mesa foi instituída, about that night o when that nosso table desfrute, was a established, nossa compreensão da mesa so our será muito enjoyment, our comprehension of the maior. Lord's E é por table isso will que be nessa much noite, greater. So that's why tonight nesse novo começo que Deus nos and this dá, new beginning that God has given us, o nosso encargo é que todos our nós goal is that all of us possamos ter uma visão mais profunda can have e a real deeper vision do que é in, partir do pão, do que é a mesa do Senhor. of what the Lord's Isso tem table is. tudo a ver com a vida da igreja. And it has everything to do with the church life. Amados irmãos, amadas irmãs, Beloved você brothers and sabe sisters, o valor que o Senhor dá para a sua mesa? do you know the worth that the Lord Qual é o gives to valor His table? que você dá para a mesa do Senhor? What is the worth you give to the Lord's table? Qual é o valor que você dá? What is it? É algo importante Is it something important, ou é algo descartável? or is it something Eu disposable? venho para a reunião do Partir o Pão I come to the se eu Lord's desejar. I come to the Se eu Lord's não table desejar, eu não venho. if I desire, if I want to. If I don't Mas want to qual come, é I o don't come. sentimento do Senhor But what is the Lord's para desire, com essa feeling reunião, towards para com this o Partir gathering, do this Pão? this event? Nós sabemos We all know que o Senhor instituiu a sua mesa. that the Lord established His table, E Ele disse and He said que isso deveria ser feito That em this- memória dele. that it should be até done que in ele volte. remembrance of Him
until he returns. Se é algo que deve ser feito até que ele volte, If there's então é something- muito importante. If this is something that has to be done É until he importante para o returns, Senhor, that means mas it's é very muito mais important. importante para nós. It is important to O the Senhor Lord, but instituiu it's essa much more mesa important to us por nossa causa. because the Lord established this table Ele dá because of valor, us. mas nós damos valor ou não? Nós damos o valor que o Senhor dá. Do we give it? Se é algo que é importante para o Senhor, If it's something that is important to the Lord, é muito mais importante para nós porque isso It should- influencia a it's nossa vida. a lot more important to us because it Essa é a razão pelo qual o influences Senhor our instituiu life. a mesa. That is the reason Ele sabe in que which isso the é Lord established importante this para nós. table. É He knows importante it's para a important nossa for us. caminhada, It is para o nosso important viver for diário, é our importante journey, para o for nosso our daily convívio. lives. Por isso, vamos dar uma olhada So that's why let's take a look at no Evangelho de João, capítulo the 13. Gospel of John, chapter 13. Evangelho de João, capítulo 13. Inicialmente, vamos ler os versículos 1 a 5. John Ora, 13, Antes Gospel da of John festa da 13, Páscoa, verse 1. sabendo Jesus que era chegada a sua It was just hora before the Passover de festival. passar deste Jesus mundo knew para that o Pai, the hour had come for Tendo him amado to os leave seus que this estavam no world and go mundo, to the Father. amou-os até ao Having fim. loved his own who Durante were a in the world, ceia, he loved them to tendo the já o end. diabo posto no coração The evening de meal was in Judas progress, Iscariotes, and the devil filho de Simão, had already que prompted traísse a Judas, the Jesus, son of Simon Iscariot. sabendo este que to o Pai betray tudo Jesus. confiara às suas mãos, Jesus e knew que that the ele viera Father de had put Deus all e things under voltava his para power, Deus, and that he had come from levantou-se da God ceia, and was returning to God. tirou a vestimenta de cima, So he got up from the meal, tomando uma toalha, took off his cingiu-se outer com clothing, ela. and wrapped a towel Depois around his deitou waist. água na bacia After that, he e poured passou water a into a lavar os pés basin aos discípulos and began to wash e his disciples' enxugá-los feet, com a toalha drying them with the com que towel estava that was cingido. wrapped around him. O Senhor sabia o que iria acontecer naquela The Lord Jesus knew exactly what was going to Eram os happen in that house. momentos, eram os momentos finais Those were the final moments. dele aqui na terra. Those were his final moments E aqui here on diz, earth. And he reads, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele in verse, sabia que for eram Jesus os knew that the Father últimos had put all momentos things under com his seus power, discípulos. and I had come from E ele tinha algumas coisas God, and he was importantes returning to God. para falar e para fazer. Before that, he knew he had things to, E aí? to say and to do. Nós temos Evangelho de João capítulo 13, 14, Then we have the 15, Gospel of John, chapter 16 e 13, 14, 15, 16, and mas 17. nós vamos nos ater But we're going to only Evangelho de João capítulo 13, read, na porção stay on chapter 13. mais inicial. Aqui diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. It até o reads in verse 1, having loved his own who were in the Isso quer world, dizer he loved them to que the end. aqueles momentos That means finais, That those ele final iria moments, expressar Jesus was going o que to é amar os seus até Jesus o fim. was going to express what it's like to E love to a the end. mesa do Senhor está dentro desse contexto. So the Lord's table is inside this context. Quando você vê a mesa do Senhor, When you look at the Lord's table, você precisa tocar numa realidade. you need to touch Essa mesa do Senhor, another reality. a expressão do amor The Lord's table, the Do amor expression of love. até o fim. Do amor por mim, The love to the end. do amor por The love for você me, the love for you, até o fim. to the end. Quando você participa da mesa do Senhor, When e you olha partake the para Lord's essa mesa, table, and you look at e this você table, consegue enxergar can you que see Ele te ama até o fim. that Você Jesus não é loves decorado, you to the end? Você não é fortalecido. Aren't you strengthened? E durante a ceia, nós And queremos during que the todos os irmãos percebam Feast, que I want all of durante you essa to ceia realize that during Tendo that já feast,
o diabo posto no coração de Judas, né, que traísse a Jesus. The devil had already Aqui prompted diz, Judas. sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Verse E que 3 ele viera reads, de Jesus Deus e knew that the voltava Father para Deus. had put all things under his Aqui power. nós temos outro aspecto que é It muito refers to another importante. aspect that is Aqui very diz, important. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas Jesus mãos. knew that the Father had put all Nós things fomos under his power. confiados pelo Pai às mãos do Senhor. Quando você sabe disso, você não é encorajado, When you know você this, não é aren't you você não é fortalecido. strengthened, encouraged? E outro ponto muito importante And another é que os discípulos tinham aspect is chegado that ali the disciples had tomar a ceia, gone there Mas to todos partake eles the Lord's estavam- table, estavam com um problema, estavam com os pés sujos but they all had a problem. e cheirando Their mal. feet were dirty and Eles smelly. estavam ali todos juntos They were all together, e ninguém se importou com isso, and nobody. quando todos Seems to deveriam care se about importar com isso. Porque esse era o costume, entendeu? Você chega numa casa, But the você Lord tá com Jesus os cared pés about sujos. that, Geralmente, because that was the custom of né, of o that dono da time. casa pede para que um servo venha Usually when you- e lave os pés. Back in that time, when É a you mesma would go to coisa. people's house, Amado it was irmão, custom amada irmã, to você to trabalhou wash o dia inteiro. the feet. Você está cheio de poeira, está sujo. Você For chega em us today, casa, daí a we- esposa pergunta, você quer we get jantar agora ou depois do dirty banho? with O que você the diz? dust of the Depois do day. banho, não é? Você não quer desfrutar When you get home and your wife say, do jantar "Go sujo, have a shower, mas go depois que bathe," tomou banho, and você after diz, that you will "Agora eu enjoy vou sentar a e eu nice vou meal comer." Não é and sit verdade? down and enjoy a nice meal. All right. Os discípulos estavam ali. The disciples were. Todos There. eles tinham um problema. They all had a problem. Mas quem se importou But who is the one who em lavar cared? os pés dos outros? Care to Quem se wash their importou? feet? Cada um importava-se consigo mesmo. Each one of them cared about themselves. Porque lavar o pé de alguém Because washing somebody else's é feet trabalho de um servo, de um It's a- escravo. is a servant's work, E muitas vezes servant's job. nós temos o nosso orgulho. And many times Por que eu vou lavar seus pés proud se eu and sou igual a você? so Eu proud não sou seu that we say, escravo. why should I Eu não sou alguém wash mais your feet? baixo I'm not que a você. servant. I'm not lower than you. Esse era o conceito. This was the concept. Mas naquela noite, But in that night, o Senhor fez algo the Lord que Jesus ninguém esperava. did something unexpected. Aqui diz And it reads, que levantou-se da ceia, so he got up tirou from a the meal, vestimenta de cima, took off his outer clothing, tomando uma toalha, and wrapped a cingiu-se towel com ela. around his waist. Depois deitou água na bacia After that, he e poured passou a water lavar into a os basin pés and aos began to discípulos wash his disciples' feet, e enxugá-los drying them com with a a towel toalha com que estava cingido. that was wrapped around him. Ninguém se importou Nobody com os pés sujos, really cared about their dirty feet, mas o Senhor se importou. but the Lord Jesus did. Ele sabia como vocês irão knew desfrutar desses how- últimos momentos. How are you all Com os going to pés. enjoy these last moments when your feet are dirty? Ele se importou. He cared about this. Ele se levantou. He e got ele up deixou um exemplo para nós. and he made an example for us. Talvez você não venha Perhaps para a reunião do partir o pão you don't come to the Lord's porque table você está com o pé sujo. because your feet are dirty. Talvez você não sinta vontade de estar aqui Perhaps you don't feel like being here porque você não está se sentindo bem because you don't feel good com a sua própria condição. with your own condition. Como é importante esse exemplo How important it que is o this Senhor example deixou. that the Lord Jesus gave us. Vamos ler no Let's Evangelho de read João, capítulo 13.
The Gospel of John, chapter a partir do 13. versículo 12. from verse 12. on. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: When he had finished compreendeis washing their o que vos feet, he fiz? put on his clothes and Vós returned me to his chamais o place. mestre e o Senhor, Do you e understand what I dizeis have done bem, for you? porque He eu asked them. sou. He called me teacher and Lord, Se and eu, sendo rightly o so, Senhor e o for mestre, that is what I am. vos lavei os pés, Now that I, you também Lord and vós teacher, have deveis washed your lavar os feet, pés. you also uns should dos wash one another's feet. Na comunhão de casais, nós falamos, né, In desse the aspecto do couples Senhor e do communion, mestre. Senhor, porque nós somos servos. we talked Ele about é mestre porque nós somos os discípulos. that we are servants and God is Se eu, Jesus, sendo master, because Senhor we're e his mestre, vos disciples. lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns Now dos that I, your outros. Lord and teacher, have washed your Versículo feet, 15. you also should Porque wash one eu another's vos dei o feet. exemplo, Verse 15, para I que have como set you an eu example vos fiz, that you should do façais as I have vós done for também. you. Versículo 17. Verse Ora, se 17. sabeis essas coisas, Now that you know bem-aventurados these sois things, se as praticardes. you will be blessed if you do them. Queridos irmãos e irmãs, Beloved brothers and hoje, sisters, today entre nós, among quem se us, importa who cares? com os pés sujos do outro? Who cares about one another's dirty E eu feet? gostaria ainda de falar And o I'd love seguinte, to say the following: como é importante nós termos how essa important it realidade. is Por to quê? have this, for us to have this reality, É importante understand this reality, because it is important. porque no momento que eu me sentir Because in the moment that pouco I feel inadequado, a bit eu me senti desconfortável, inadequate or eu uncomfortable, virei para a reunião do partir o I will pão, come to the Lord's porque table eu sei because I que know, irmão irá lavar os meus pés. a brother, Quando will nós wash my feet. conhecemos essa realidade, and when we know nós this vemos a reality, importância we desse see the fato. importance of this fact. Esse é o exemplo que o Senhor deixou para nós. This is the É example that assim Lord Jesus que gave nós us. vivemos a vida da This is igreja. how we should live the church life. Saber que se eu vier Knowing it is, para a reunião do partir do pão, eu serei To know that renovado. if I come to the Lord's table Renovado semana be após renewed. semana. week after week, Porque nós nos importamos um com o outro. because we care about each Foi isso other. que aconteceu. This is exactly Aqui what nós happened temos in this fatos example. que aconteceram antes do Senhor instituir a mesa. We got facts that happened before the Os Lord irmãos established percebem the em que table. ambiente a mesa foi instituída? Do you understand now in which em que o Senhor environment deu exemplo where the table was established? que devemos lavar An os pés environment uns where dos the outros, Lord Jesus gave an que example devemos that we cuidar should uns dos outros. wash each other's feet, Como é bom one saber another's feet, and care about each other. que eu posso chegar And aqui it's wonderful to e know alguém vai cuidar that I de can mim. come here to the church and somebody will take care of me, will care for me. Também And nessa also porção do Evangelho de João, in the capítulo same 13, portion of the nós temos Gospel of John, versículos 34 e 35 que verse diz: 34 and 35 Novo mandamento vos dou, reads, que vos "A ameis new uns commandment I aos give outros. you, love one Assim another. como eu vos amei, As I have loved you, que também vos ameis so you must uns love aos one outros. another. Nisto conhecerão By todos this everyone will que know sois meus discípulos, that you are my se disciples tiverdes amor if you uns love aos one outros." another." Então naquela mesma noite, So in that o same Senhor night, também deu esse novo mandamento. The Lord Jesus gave this new commandment. Eu quero que vocês amem uns aos outros. I want you to love one another. Essa expressão da mesa, This is the expression of the Lord's table. claro, nós temos a questão da mesa, Of course, we o corpo, né? when it comes to the Lord's table, there is O pão, o cálice, the aspect of the body, corpo, the cup, sangue. O corpo foi partido por nós, The body o was sangue derramado por nós. split for us, the blood was Mas shed também for us. essa mesa expressa But this same table não somente o expresses amor not do only Senhor por nós, the love essa of mesa God for us, expressa o amor que nós temos but uns this pelos table outros. expresses the love we have for each other.
Muitas vezes nós falamos Many times we que say essa mesa é a that this expressão da table is the unidade. expression of unity or oneness. Mas nós precisamos ver, na verdade, But we actually have to see o fundamento. the foundation. O fundamento é: And the tem ou não foundation tem is, amor? does he have love? Se Or tem it doesn't. amor, tem unidade. Because if he Se não does, tem amor, não tem unidade. there is oneness. Porque If não é there's uma no coisa love, there's doutrinária, no oneness. é algo real. It's not about doctrine, it's something real. Nós podemos compreender a importância do Senhor We can comprehend the importance of the nos Lord ter dado esse novo mandamento, in giving this que devemos nos amar new uns aos commandment outros, that assim como we Ele nos should love amou. one another just like he loved us. E aqui ainda diz: nisso conhecerão And he todos reads, que sois meus discípulos. Verse Se 35, tiverdes by this amor everyone will know uns that aos you are my outros. disciples O if you que é love one nisto another. conhecerão todos? É porque agora há uma expressão, há It's um because now there's an testemunho, expression, there's a há uma testimony, expressão que todos that's an podem expression ver. that everyone can see. Há um testemunho que todos podem It's a ver. testimony that Aqui há everyone can amor, see. aqui há unidade. There is Aqui love in estão here, os discípulos there do is Senhor. oneness here, and here are the disciples of the Lord. Irmãos, quando chegamos na mesa, Brothers and sisters, junto à when mesa do we Senhor, approach the Lord's table, a grande pergunta é: the great question nós is, temos amor uns aos outros? do we love each other? Do we express love for each other? Os irmãos compreendem a importância de Do you conhecer comprehend- o contexto no qual a mesa Do you foi comprehend the instituída? importance of this in this context? Lavar os pés, Watch one another's feet, amar uns aos outros. love each other. Surge uma expressão que An todos expression podem comes up ver. that everyone can see it. Falamos de unidade, We talk about oneness, mas a unidade vem, claro, But da oneness vida de Deus comes e from quando há God, manifestação do amor. and when there is a manifestation of love. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, By this se everyone will know tiverdes amor that you are my disciples uns aos outros. if you love one another. Se nós entrarmos nessa realidade, If we penetrate a into this nossa reality, maneira de vermos a mesa do Senhor the way muda. we see the Lord's table, E é isso que changes. Deus quer fazer. and this is it, and this Nos is fazer exactly ver what algo God novo. wants to do. God wants to do something new. Novamente eu quero falar. O Again, I Senhor wanna dá say, importância The Lord à sua mesa. gives importance to Nós His table. damos a importância ou não? Do we share the same importance? Nós damos a Or we don't. importância ou não? Vamos ver agora Mateus capítulo 26, Let's go to Matthew versículos 26 a 30. chapter 26, verse 26 to Aqui diz: 30. enquanto It comiam, reads, while they were tomou eating, Jesus um pão e abençoando Jesus o took bread, partiu e o deu aos discípulos, and when he had dizendo: given thanks, he tomai, broke it and gave it comei. to his disciples, Isto and saying, é o meu corpo. take and eat. A This is my seguir, body. tomou um cálice And he took, e, tendo dado took a graças, cup, o deu aos discípulos, dizendo: and he had given bebei dele thanks, todos, he gave it to them, porque saying, isto é o drink meu from it, sangue, all of you. o sangue This is da my nova blood aliança, of derramado the em favor covenant, de muitos, which is poured para a out remissão for de many, pecados. E for the digo-vos, forgiveness of sins. desta hora em diante, não tell you, beberei I deste will not fruto drink da from videira, this fruit até of the aquele vine dia em que o hei from de now on beber until the day novo, when I convosco drink it no new with reino de you meu Pai. in my E Father's tendo kingdom. cantado um hino, When they had saíram sung a hymn, para o Monte das Oliveiras. they went out to the Mount of Olives. Naquela noite, In that night, momentos que estavam antecedendo a partida do Senhor, moments before the eu quero fazer uma pergunta. departure of the Lord, I want to ask you O something. Senhor estava com os seus discípulos ali. The Lord was with
Todos his aqueles disciples mais there. próximos estavam lá. The closest ones, all of them. Todos aqueles mais próximos estavam lá. All of them were there with the Lord Jesus. E hoje, And today, na mesa do Senhor, on the você Lord's está em table, todas as reuniões da mesa do Senhor. do you partake all the Lord's table? Se a You mesa know, do Senhor é the Lord's importante table. para o Senhor, If the e o Lord's table Senhor is falou important to que him, nós and the que Lord Jesus deveríamos fazer isso em memória dele, told us that até we que ele should voltasse, do this in remembrance of Him until He returns. certamente é algo importante para o Certainly, Senhor. it is something important to the Lord. Em cada reunião ele olha para quem está So presente. in each gathering, meeting, He looks at each one of Eu us, quero que você each and every one of preste us. atenção quando So I want ele you to pay aqui diz, attention. a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu ao discípulo dizendo, bebei dele todos, Verse 27 says, todos. "Drink from it, all of you." Não deve faltar ninguém. It means that Isso é que está no coração do Senhor. nobody can miss. This is the desire that's in the heart of the Lord. Você dá valor a essa reunião ou não? Do you Ou para você é value this descartável? meeting or not? Or is it disposable? O Senhor olha The Lord, quando ele vê todos, He looks upon ele us, fica alegre. when He looks at us at this gathering, and we're all here. A expectativa happy. do Senhor é que The todos expectation of the estejam Lord presentes. is that all of us are here. Porque não é alguma coisa simplesmente It's not simply que se refere a something nós, é nós e o Senhor, that é refers nossa história com Ele. only to us. It's about our story with the Lord. Ele espera He que expects todos estejam that all of na us reunião do partir do pão. partake the Lord's table. Ele quer que todos participem. He wants all of us to participate. Espero que todos nós sejamos iluminados nesse I hope that all of us are enlightened Não é o by the valor Lord que nós tonight. damos, It's é o not the valor value que that we Deus dá. give, but É o it's valor the que o value Senhor dá. that É a God gives. expectativa dele. It is His expectation. Vamos ver agora Let's take a look at Marcos 14, The Gospel of Mark, versículos chapter 22 a 14, 26. verse 22 to 26. Enquanto comiam, While they were tomou eating, Jesus um pão e Jesus took bread, abençoando, and partiu when he had e lhe given deu, thanks, dizendo, He broke it and Tomai gave it isso ao to meu His corpo. disciples, saying, "Take A it, seguir, this is my body." tomou Jesus And he, cálice, and he took a cup, tendo dado graças, o deu ao discípulo. and when he had given thanks, Aqui he gave diz, it to them, e todos and they all drank beberam from it. dele. Ele deu uma ordem. Em Mateus ele deu uma ordem. In Matthew, he gave a Bebei commandment: dele todos. drink from it, all E of em you. Marcos registra. In Mark, E todos reads, beberam dele. they all Isto é, drank eles from it. obedeceram. So, which means ao that they Senhor. obeyed the E commandment of the Lord. todos beberam dele. All of them drank from it. Então lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue This da is my nova blood of the aliança, covenant, derramado em favor de which muitos. is poured Em out verdade vos for digo que many. jamais He said to beberei them, "Truly do I tell fruto you, da videira, I will not drink até again aquele from the dia em fruit que eu of hei the de vine beber novo until no that reino day de when I Deus." drink Tendo it cantado new o in the hino, kingdom of God." saíram para o monte When they das had oliveiras. sung a hymn, they went out to the Mount of Tanto Olives. na porção de Mateus como na porção de Marcos, As in the portion mostram that uma we read in coisa aqui Matthew muito importante, and as in Mark, there's que something no very important. final eles cantaram Sa- hino, At the end of all of this, daí eles they saíram sung, para o monte das a hymn. oliveiras. then they went out to the Mount of E o Olives. Senhor liderou os discípulos nesse Lord louvor Jesus ao Pai. Led the disciples in this É hymn isso to que the Father. acontece numa reunião do partir o pão. This is what Vamos happens in a ler Lord's Hebreus table. capítulo 2, Let's read versículo Hebrews 11. chapter Hebreus 2, capítulo 2, versículo 11. Diz, verse 11. pois tanto que reads, santifica, como os que são Both the one who santificados, makes people todos vêm holy de and só. those who are made Por holy isso que ele não se are of the envergonha same de lhes family. chamar irmãos, So Jesus is not dizendo, ashamed to call a them meus brothers and irmãos sisters. He declararei says, o I will teu declare nome, your name to my cantar-te-ei brothers and louvores sisters. no in the meio assembly. da congregação. I will sing your praises.
Você sabe Do you know que numa reunião do partir o pão, that o Senhor é que the Lord's lidera o table nosso louvor? gathering is the Não Lord são os that irmãos aqui na leads frente que lideram. our hymns? It's not the brothers that Aos up nossos here that olhos leads físicos, this, são os irmãos que estão the na hymns frente or the aqui, songs. né? Mas espiritualmente, We think it's them. Physically, é o yes. Senhor But spiritually, the one who que está leads liderando. the hymns and songs is the Lord. Você sabe o que isso quer dizer? Do you know what that means? É como se o Senhor aqui falasse: It's like as if the Lord nós is agora saying, juntos nós vamos louvar o Pai, tá? we're all together Você now. canta going to- comigo, We're going to praise the Father. Can you sing with me? você canta comigo. Can you sing along with me? E como é que você vai cantar com o Senhor? O Senhor está cantando. How are you você- going to sing with the Lord? The Lord is singing, and you are like, Cantando, estou Ah. cantando, estou cantando. I'm singing. Isso é cantar com o Senhor? Is it singing with the Lord? Os irmãos percebem Do you realize o peso de um louvor quando percebemos weight of a- espiritualmente of a song, of a que hymn, o Senhor é aquele when we realize it spiritually que nos lidera that the no Lord louvor? is the one who leads us? Esse versículo de Hebreus 2:11 é muito importante. This verse of A Hebrews meus irmãos 2:11 is very declararei important. o teu nome. Both the one who E makes people holy cantar-te-ei and those who are louvores made no holy meio da are of the same congregação. family, so Jesus is not ashamed. Nessa noite, I will o declare. Senhor nos liderou name. no louvor. So tonight the Lord Você Let vai us- passar essa reunião? O Senhor disse, When- nessa noite, let nós us vamos praise the Lord. cantar para o Pai. Você vem, So ou você vai tonight ficar the em Lord casa? said to us, tonight we're going to praise the Father. We're going to sing to the Father. Are you coming or are you staying home? Os irmãos conseguem perceber Do you, brothers and sisters, can que nós realize perdemos muito da realidade? that we lose a lot of this Não a reality? verdade doutrinária, porque It's not- doutrinariamente it's not- nós todos because sabemos definir muito When it comes to bem que doctrine, não we participamos can now do define what the Lord's significado table disso, is, daquilo. Eu tô all the falando meaning. na nossa experiência, But I'm talking about our nesses aspectos personal que a experience. palavra de Deus mostra. In these aspects, the Word of God shows us. Os irmãos entendem Do porque you nós understand precisamos ser novos nesse why momento. we should be new in this new moment? Agora Lucas 22, Now versículo to 19 e 20. Luke 22, verse Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu 19. dizendo: Isto é o meu Reads, corpo oferecido por vós. and he took bread, gave Fazei thanks isto and em broke it, memória de mim. and gave it to them, saying, "This is my body." Semelhantemente, given depois for de you. cear, So this tomou in o cálice, remembrance of me. dizendo: The same way, Este é after o cálice the da supper, he nova took the aliança cup, no meu saying, sangue, derramado em This cup favor de vós. is a new covenant in my Todavia, blood, which is a poured mão do out for you. traidor está But the hand of comigo. him who is going to Amém. betray me is with mine on the table. Isso também tem uma aplicação espiritual. This also has a spiritual Essa parte application. do traidor. Trair o Senhor. Nós Betraying the não Lord. vamos falar de uma maneira tão contundente, trair o Senhor. Nós vamos falar de uma maneira mais compreensível. We're going to talk about this in a very Trocar o comprehensive Senhor way. por outra coisa. Okay. Por que você não veio para partir o pão? Why Porque Didn't você you trocou come o Senhor to the Lord's table? por um filme, Because you por uma changed partida de futebol, the Lord por for a algum movie evento, or a football humano. match, for any human thing, por algo que agrada a sua carne. for something that pleases your flesh. Você troca o Senhor Do you change por essas coisas? the Lord for these things? Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, When we're before the Lord's table, nós precisamos ter uma percepção espiritual. we gotta have a Senhor, spiritual perception. Eu estou aqui. Lord, Você here I me am. convidou para esse banquete. You have E eu invited estou me aqui. to this supper, and Estou I'm aqui here, para desfrutá-lo. and I'm here to enjoy it. Estou aqui porque I'm você é here because importante na minha vida. you are important to me. Eu estou aqui porque você se importa com a minha I'm presença. here because you care about my presence. Agora vamos ver Now let's
1 Coríntios 11, Read 1 Corinthians versículos chapter 23 a 11, 26. verse 23. Porque eu recebi do 26. Senhor o que também For I vos received from the entreguei, Lord what I also do passed unto Senhor you. Jesus, na The noite Lord em que Jesus, foi traído, on the night he tomou o was pão betrayed, took bread, e tendo dado graças, o partiu and when e he had disse, given thanks, he broke it and isto é o meu said, corpo, This is que é my dado body, por vós. which is for you. Fazei isto em Do memória this de in mim. remembrance of me. Por semelhante modo, In the depois de same haver way, ceado, after supper, tomou também o cálice, he took the dizendo, cup, saying, este cálice é a This nova cup is aliança the new no meu covenant in my sangue. blood. Fazei isto Do this todas as vezes whenever que you o drink beberdes, it, em memória de mim. in remembrance of me. Porque For todas as whenever you vezes eat this, que comerdes este pão You eat this e bread beberdes o and cálice, drink this cup, anunciais a morte do Senhor you proclaim the Lord's até death que ele until he venha. comes. Nós podemos ver We can see here nessas porções in these verses que a menção, there's como aqui mention, diz, na noite em que foi traído. as it reads, in the night he was betrayed. E nós vemos, We can see aquele momento era um momento que o Senhor estava mostrando that aos moment was a moment o que when era amar até o the fim. Lord was showing the disciples what it was like to love to the end. Mas louvado seja Deus, But praise the Lord, porque lá estavam, né? because Aqueles discípulos they were there, those E esses disciples, que não traíram do Senhor, those estavam ones who didn't participando betray da mesa do the Senhor. Lord and were partaking the Lord's table. Mas But eu menciono esse fato porque a Bíblia toca nesse assunto. however, I mention this fact É because the Bible a talks about this. tristeza do Senhor, Is that the sadness of the Lord, porque alguém, because somebody, dos seus discípulos one of his disciples iria trair. is going to betray him. Isto é o meu corpo que é dado por vós, This fazei isto em memória de mim. This is my body E which aí is for quando you. ele tomou o cálice, This is ele in remembrance disse, of este me. cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei This isto cup is a todas new as covenant vezes que in o my blood. beberdes Do this em memória whenever you drink de it, mim. in remembrance of me. Isso quer dizer o quê? What does that mean? O Senhor está falando, The Lord is saying, eu quero que vocês se lembrem I want de you mim. to remember me. Eu quero que vocês se lembrem do preço que eu I paguei. want you to remember the Do price meu I paid, corpo ser partido, my do meu body sangue ser derramado para split and salvar. my blood being shed to save all of you. Estou aqui estabelecendo uma nova aliança. And here I am establishing a new covenant. Isso é comprometimento. This is Por quê? Porque é uma Compromising. aliança. because it's in Existe um a pacto covenant. aqui. There's a pact here. E o Senhor diz, the fazer Lord isso em says, memória de mim. Nós temos dois Do it in aspectos remembrance da of me. memória do Senhor. There are actually Primeiro two aspecto aspects da of memória do Senhor, remembering a the Lord. questão da obra redentora. The first one is O fato de Cristo ter redeem morrido na cruz work. por mim, para the mim. fact of Jesus had Mas esse em died memória on de the mim cross também for tem us. um outro aspecto, But there's another aspect, que é which is do seu propósito eterno. his eternal Ele me purpose. salvou, sim, He mas saved ele me me, salvou para But um he saved me propósito eterno. for an Ele eternal não purpose. simplesmente me He didn't- salvou. He didn't simply save me. Então, So quando nós fazemos isso em memória do Senhor, when we do nós this in lembramos remembrance of the da obra Lord, we redentora remember e his lembramos redeeming do plano work, eterno dele para as and we nossas also remember his eternal plan or purpose. Isso quer dizer que toda That vez que means that every time we participamos, partake the Lord's nós table, falamos para o Senhor, Senhor, we tell to the eu Lord, me Lord, lembro do que você I fez por remember mim, what you did for me, do preço que você the pagou price por you mim. paid for me. Eu também me lembro And also remember de que você me salvou, that you saved me, não para que eu amasse o mundo, not for me, não para que so I eu love the ficasse world, aqui vivendo na minha carne. not that I lived on para my os own meus flesh, planos. pleasing my Eu own me flesh. lembro que você me salvou I para remember o seu propósito eterno. that you saved me for your Eu me eternal lembro que purpose. você se entregou por mim. I remember that you Por gave isso eu me yourself entrego a for você, me, Senhor. so that's why I give Você vê a myself to you, Lord. importância de participar da mesa do Do you see Senhor? now the importance of A partake the questão, Lord's o table? nosso temor é que a gente não tenha memória do Senhor. The thing is that we don't remember this.
estamos aqui participando. Where he O Senhor diz, você se participating. lembra? Nós falamos, lembrar do quê? And I say, do you remember? The Lord says, do you remember? And you're like, remember what? E quando ele diz, And when he says, até que ele venha, until he comes, nós também estamos proclamando. we're also proclaiming, Eu sei que o Senhor voltará. I know that the Lord Estamos will come. participamos hoje We're- da mesa do Senhor. We're Nós participating in the estamos Lord's table declarando, today, and nós we're sabemos que o declaring, Senhor voltará. we're declaring that the Lord will Por come. isso nós não vivemos para esse mundo. That is why we don't live for this world. Imagina o Senhor olhando para nós, Imagine the Lord looking o at Senhor us falando, and saying, eles estão fazendo em memória de mim. they're doing this in Eles remembrance of não me. se esqueceram. They did not forget it. Imagina a alegria dele. I wonder can you wonder his happiness? How Agora happy he 1 is. Coríntios 10, 1 Corinthians chapter 10, versículos 16 a 17. verse 16 to 17. Porventura o cálice da bênção que It's not the cup of abençoamos thanksgiving não é a comunhão do for sangue which de we give Cristo. thanks, a participation in O the blood pão of que Christ, partimos não é a comunhão do corpo and de it's not the Cristo. bread that we break, a Porque nós, embora muitos, participation in the somos body of Christ, unicamente um pão, because there is one só loaf. corpo. We Porque todos who are many are one body, participamos for we all do share único pão. the one loaf. Aqui, Here dentro da nossa experiência, in our nós experience, vemos que o sangue we see that the blood foi derramado não was somente por mim, shed not only for me, mas por outros, but por outras pessoas. for other people. Que o corpo do Senhor foi partido, That the Lord of não the somente por body mim, of Christ was mas também por outras pessoas. broken not only for me but for other people. E aqui And here nós desfrutamos é um cálice da bênção. we enjoy the Nós temos a blessing comunhão cup, do sangue e a comunhão do corpo. cup de of Cristo. thanksgiving, and have the Porque communion of essa the é nossa blood, experiência comum. because this is our experience with Him. E embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Because there Todos is one loaf, participamos we do who are único many pão. Essa are one visão body, for aumenta for o we nosso all vínculo share com os irmãos. the loaf. And this vision actually enlarges our Isso quer dizer que quando nós our participamos, covenant with nós our sabemos, relationship, our covenant with the todos brothers and nós sisters. fomos comprados pelo mesmo sangue. It makes us remember that we're all bought by the same blood. Todos nós desfrutamos We all desse mesmo corpo que foi partido por nós. can enjoy the same body that was E nós broken somos for us. um. and we are one. Nós participamos We do único pão. Participate Nós temos in a algo single em comum. bread. We got something in common. Isso aumenta o nosso vínculo uns com It's os just enlarge our relationship, our oneness with one another. outros. Queridos irmãos, Beloved brothers and sisters, os irmãos percebem do you realize a importância da mesa? the importance of the Eu não Lord's estou table? falando de uma importância doutrinária. I'm not talking Nessa about a noite, nós doctrinal tocamos importance. aspectos práticos Well, e Tonight I want to be very experienciais. practical. Tocamos de realidade espiritual. We're talking about spiritual reality. Você ainda quer continuar faltando as Do you see- reuniões da mesa do Are you Senhor? still gonna keep missing the Lord's table? O Senhor não o culpa, talvez porque você não estivesse sabendo, mas hoje à noite The Lord você doesn't soube. blame you because when you don't know it, but now we know it. Irmãos, isso é viver em comunhão com o Senhor. This is living in communion Você with the se Lord. importa com o que o Senhor sente. You care about what Você What the sabe Lord da feels. sua importância. Eu preciso ir, you know para this essa the reunião, importance porque of tem going to the alguém meeting. esperando que
porque eu lave You os feel like pés dele. I'm going to the meeting because I know there's somebody waiting for me there. Ou eu tenho que Or ir. I porque eu gotta go preciso que alguém lave os meus pés. because E eu I sei need que someone naquela reunião, to wash my alguém feet. irá Because I know, lavar I'm os sure there's somebody in that meeting, on that eu serei gathering, encorajado that cares para for me. viver para o Senhor. and I'll be Para amar o encouraged to live Senhor. for the Lord, to live the Lord, Fortalecido para perseverar strengthened to persevere. com essa visão Cristo é a igreja. With this Amém? vision. Amen. Minhas palavras ficam por aqui e espero que o These are- Senhor tenha this is aberto everything I nossos wanted to say. olhos e vermos a importância que o Senhor Now we see the dá. importance that the Lord gives. Não é uma questão da importância que nós damos. It's porque not about nós não the percebemos The importance we muitas vezes give, because we don't quão realize grande, many times quão how fundo e great and elevado deep é a mesa do Senhor. is the Lord's table. Que o Senhor abençoe a todos nós. May the Amém. Lord bless all of us. Amen.